Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo. Simulado 100, ele é só de regência verbal, tá? Eu vou agora nesse ritmo mesclar alguns simulados com uma só matéria e outros simulados com questões mistas, como já tem bastante no canal também, tá? Esse é só de regência verbal, bem tranquilo, para a gente colocar certo ou errado, beleza? E aqui, ó, está o WhatsApp. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, quem se interessar em comprar, ó, nós chegamos a 100, né? E aí o que acontece? Essa série toda, do simulado 1 até o 100, do 1 ao 100, ela está entrando em promoção a partir de agora. Qualquer PDF dela vai sair a R$2. É da série dos simulados de português, que já agora chegamos até o 100, beleza? Então vamos lá. Na primeira, lembro-me das pessoas que me ajudaram. Bom, se eu me lembro de alguém ou de alguma coisa. Então, lembro-me das pessoas. Tá certo. Isso aqui é um objeto indireto, né? Agora, perceba o número 2. Ó, esqueceu de ir ao banco. Não, esqueceu-se de ir ao banco. Ali estava errado, né? Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa, tá? Aqui, ó, eu sempre esqueço o nome dos meus alunos. Ou seja, eu sempre esqueço o quê? Objeto direto, tá certo? Agora, se eu digo que eu sempre me esqueço, eu me esqueço do nome dos meus alunos. Também tá certo. Então, ó, se eu esqueço alguma coisa. Se eu me esqueço de alguma coisa. A número 5 é uma construção que eu extraí de uma prova que é bem interessante. Por quê? Porque às vezes a gente tem a impressão, né, quando a gente está começando a estudar, de que tudo que está no início é o sujeito. Na verdade, nem tudo que está no início é o sujeito. O sujeito aqui é eu, ó. Essa frase, ela está invertida. Porque olha só, você vai ter que ler a partir do sujeito. Eu já me esqueci. Se eu já me esqueci, teria que ser eu já me esqueci da beleza de seu sorriso. Tem duas possibilidades. Eu posso dizer que eu já me esqueci da beleza de seu sorriso, ou eu já esqueci a beleza. Ah, tá. Então aqui estava errado. Estava. Aí tá ali. Depois do acidente, não lembrava nada. Ou seja, não lembrava o quê? Nada. Nada é objeto direto. Não. Aí se fosse não me lembrava de nada. Exatamente. Então aqui estava correto. Agora olha para 7. Esqueceram do meu nome. Não. Se eu quiser botar esqueceram sem ser pronominal, eu teria que dizer que esqueceram o meu nome na lista de convidados. Ou esqueceram-se do meu nome. Ah, então estava errado. Estava errado. A número 8. A número 8 está apresentando o assistir no sentido de ver. Ó, a plateia, eu não posso dizer a plateia assistiu uma excelente peça teatral. Eu tenho que dizer que a plateia assistiu a uma excelente peça teatral. Então estava errado. Ah, o assistir no sentido de ver pede preposição a, né? Yes. E sem crase. Lá ali no a uma excelente peça teatral. Não pode botar crase ali nesse a uma, não. Tá? Agora vamos lá. Seguimos. 9. Ela não obedeceu o regulamento. Tá errado. Eu tenho que dizer o quê? Que ela não obedeceu ao regulamento. Lembre-se, obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos e pedem a preposição a. Beleza. 10. Manuel aspira ao cargo de gerente na empresa. Tá certo. Esse aspirar no sentido de almejar pede preposição a. Manuel aspira a quê? Ao cargo de gerente na empresa. Tá certo? Agora olha para o número 11. Ao chegar em casa, verificarei se tudo foi feito. Aqui não é ao chegar em casa, é ao chegar a casa. Né? O chegar não admite em, né? É chegar a. E aqui não pode botar crase porque a casa não está especificada, né? Mas estava errado, né, Pota? Estava bem errado, tá? Agora, olha que interessante essas duas construções. Ó, muitos preferem a empresa privada ao serviço público. A gente sabe que quem prefere alguma coisa a outra, né? Beleza, deixa eu só centralizar aqui. Isso. Prefere alguma coisa a outra. Né? Preferir não admite termos intensificadores. Prefiro mais, prefiro muito mais. Não pode falar assim, tá? Essa está correta.
Perceba que aqui ele colocou um artigo, preferem a empresa privada, e lá ele colocou o artigo também, ao serviço público. Agora, se você inverte, ó, muitos preferem o serviço público, que é masculino, ele botou o artigo aqui, o. Se lá for feminino, como é, automaticamente vai ter que ter a crase. Então, ambas estavam corretíssimas, beleza? 14. João queria esquecer os problemas. Ele queria esquecer o quê? Quem esquece, esquece alguma coisa, tá certo, né? Tranquilo. A 15 eu acho legal, porque ele disse, éramos em 6 assistindo ao jogo. Bom, aqui tá certo, assistindo ao jogo. O problema tá aqui, ó, esse éramos em 6. Não, eu teria que dizer éramos 6. Ah, o éramos é do verbo ser. Inclusive, o éramos é verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo, né? Que é a famosa história do ia, ava, aqui ó, ia, ava, depois era, vinha, tinha, punha e queria. Tudo isso é o pretérito imperfeito do indicativo. O que é ia, ava? São as terminações. Vendia, começava, falávamos, líamos, eles liam, eles faziam, né? E aqui é do ser, do vir, do ter, do por e do querer. Pretérito imperfeito do indicativo. Mas voltando à regência, verbo ser mais preposição em, tá errado. Ah, então você não pode, porque eu já vi assim, a pessoa perguntar na televisão, né? Aí a pessoa chega e pergunta, uma pessoa que foi assaltada, né? O repórter pergunta assim, os criminosos eram em quantos? Ele já perguntou errado. Ele teria que dizer que os criminosos eram quantos? Aí a vítima, no caso, falaria, os criminosos, sei lá, eram 7. Eram 7 fortemente armados, hostis, etc. Eu não posso dizer os criminosos eram em 7. Não pode. Somos em 30. Não, nós somos 30 nesta classe. E por aí vai, tá? 16. Esqueci o dia do seu aniversário. Tá certo. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. E é a mesma coisa por lembrar, né? Beleza. Ali, agora ele disse, esqueci-me do dia do seu aniversário. Se eu me esqueci do dia. Ah, então aqui está correto. Eu não simpatizo com suas ideias inovadoras. Tá certo. Eu não simpatizo com. Agora, olha o problema do simpatizar, né? Que não é só do simpatizar, né? Simpatizar, antipatizar, né? Confraternizar. Eles não são pronominais. Ó, simpatizar, antipatizar, confraternizar não são pronominais. Então, eu não posso dizer a diretora não se simpatizou. Eu tenho que dizer que a diretora não simpatizou com o novo funcionário, tá? Então estava errado. Ah, Potter, então estaria errado se eu dissesse eu me simpatizo com você. Bem errado. Eu teria que dizer que eu simpatizo com você. Não ponha o pronome. Simpatizar, antipatizar e confraternizar não são pronominais, ok? Vamos lá. 20. Paula esqueceu os documentos, tá certo? Quem esquece, esquece alguma coisa. Agora, 21. Meu colega aspira um cargo de chefia. Tá errado, porque o aspirar está no sentido de almejar, objetivar, ter em vista. Então ele pede preposição a. Eu teria que dizer que meu colega aspira a um cargo de chefia. Beleza. 22. Cuidado com a 22, tá? Porque olha só, costumo obedecer a preceitos éticos. O obedecer pede preposição a. Está aqui a preposição a. Esse a é uma preposição. Está correto. Tem gente que pega e fala assim, pô, isso não estaria errado? Não seria costumo obedecer aos preceitos éticos? Também estaria correto. A presença do artigo não é obrigatória. Você pode dizer costumo obedecer a preceitos éticos ou costumo obedecer aos preceitos éticos. Ambas corretas. Agora aqui, ó, a secretária obedece os comandos sem discutir. Aqui é um erro gravíssimo. A secretária obedece aos comandos. Obedecer e desobedecer pede preposição a, tá? Ó, aqueles médicos assistem os doentes com dedicação, tá certo? Ah, Potter, esse assistir está no sentido de ajudar, socorrer. Eles ajudam, eles socorrem os doentes com dedicação. Aqui é sempre bom lembrar
que se você, né, comprar, sai comprando gramáticas e mais gramáticas para você ficar lendo e se inteirando, né, sobre as coisas, tem gramático que diz que quando o assistir está nessa regência aqui, ele também admite assistem aos doentes, no sentido de prestar assistência aos doentes. Eu sempre menciono isso, porque é uma situação aqui, ó. Aqui é um certo incontestável, né? Agora, se tivesse escrito aqueles médicos assistem aos doentes com dedicação, eu já vou ficar com o pé atrás. Eu vou falar assim, pô, será que eles estão considerando como erro? Será que eles estão levando em consideração os gramáticos que admitem que pode ser prestam assistência aos doentes? Não sei, por isso que na múltipla escolha tem que fazer por eliminação, tá? Vamos lá. 25. Essa decisão implicará na dissolução do grupo. Tá errado? Esse implicar está no sentido de acarretar. Ó, acarretará. Implicar no sentido de acarretar não admite em. Então, o que a questão fez aqui? A questão colocou o na. O que é o na? O na é em mais a. Então, ele está tentando disfarçar. Né? Eu teria que tirar esse na, teria que ser a. Ó, essa decisão implicará ou acarretará a dissolução do grupo. Estava errado. Aqui, ó, a número 28 é praticamente idêntica. Ó, a má gestão implicou na falência da empresa. Não, a má gestão acarretou a falência da empresa. É um verbo transitivo direto, tá? Beleza? Então, vai aparecer mais. Ó. Agora, olha para 26. A criança agradeceu os primos o presente. Bom, aí ela não está agradecendo nada. Porque quem agradece, agradece alguma coisa, que é o presente, que é o objeto direto, e agradece a alguém. Ah, pô, tá aqui era para ser aos primos, né? Isso. Então estava errado. Ah, então a criança agradeceu o quê? O presente. E agradeceu a quem? Aos primos. Beleza? Olha para 27. Chegamos no consultório cedo. Erro gravíssimo, né? Eu teria que dizer que chegamos ao consultório cedo. Então estava errado, não pode botar em ali não, tá? Beleza. Agora 29. Os funcionários antigos, que é o sujeito, implicavam com os novos. Aqui é uma outra regência do implicar, tá? Tem a regência do implicar no sentido de acarretar, que acarretou o quê? Aí é verbo transitivo direto. Esse implicar é no sentido de ser implicante. Agora é um objeto indireto, verbo transitivo indireto. Então estava correto? Né? Olha para 30. Existem muitos meios a que podemos recorrer neste caso. Correta? Ah, Pota, e esse a aqui é uma preposição. Quem pediu? O recorrer. Porque olha só, nós podemos recorrer a quê? Quem recorre, recorre a. Nessa voltinha do a que, eu jamais vou botar crase. Nós podemos recorrer a que meios? Tem que ter essa preposição a aqui, tá? Agora, olha lá. Agora vai entrar uma sequência aqui, se eu não me engano, do verbo informar. Ó, informe o quê? As mudanças ocorridas. Seria o objeto direto. E informe a quem? A eles. O lhes troca por a eles. Objeto indireto. Tá certo? Ó, informo o quê? O novo currículo. Objeto direto. E informo a quem? Aos professores. Objeto indireto. Também tá certo. Agora vamos continuar. Ó, aí aqui, ó, tem uma situação interessante com o verbo informar. Ele admite a preposição sobre. Só que para você colocar a preposição sobre aqui, não pode ter preposição antes. Então tem que ser informe os interessados sobre o próximo concurso. Tá certo? Pota, você está querendo dizer para mim o quê? Se tivesse informe aos interessados sobre, estaria errado. Porque você teria duas preposições. Não pode. Né? Não pode botar duas preposições, nem não botar nenhuma. Olha o que ele fez na 34. Informo-os que o novo currículo está pronto. Está errado. Porque o os, ele não tem preposição, ele é um objeto direto. Faz papel de OD, né? Nesse caso. É um pronome oblíquo. E aqui ele não botou preposição. Então, informo-os que está errado. Aí você fala, o que eu poderia fazer? Ó, eu posso corrigir aqui colocando informo-lhes que. Porque o lhes é o mesmo que a eles. Né? Informo isso, que o novo currículo está pronto, a eles. Seria uma forma. A outra maneira de corrigir foi o que ele colocou na 35. Ó. Informo-os
de que o novo currículo está pronto. Aqui é o OD e a preposição de está chamando o AI. Então isso está correto, né? A 36 é interessante, a 36, porque na 36 ele está falando o seguinte, ó, a diretoria do colégio procedeu ao sorteio dos brindes. Esse proceder está no sentido de dar início. Ela procedeu a quê? Ela deu início ao sorteio dos brindes. É um verbo transitivo indireto. Sim, correto. Ó, ele, vamos botar aqui, ó, ele comunicou o quê? Isso, que não haveria aula. Ele comunicou isso. E comunicou a quem? Às alunas. Se fosse alunos, ele comunicou aos alunos isso. Então está correto. Está comunicando alguma coisa a alguém, né? Agora, 38. 38 ele disse, vou visitar-lhe na próxima semana. Está errado. Por quê? Porque o verbo visitar é um verbo transitivo direto. Não pode botar lhe, né? Vou visitar-lhe. Não pode. Ah, então tem que ser o. Só que como o verbo termina em R, você teria que dizer o quê? Vou visitá-lo. Porque o verbo termina em R. Se terminar em RSZ, vai ter que surgir o lolá, los, lás. Então você tira o R e põe um acento. Visitá-lo na próxima semana. Seria a forma correta. Ó, uma junta médica assistiu o paciente, ou seja, socorreu o paciente. Assistir no sentido de ajudar a socorrer, verbo transitivo direto, objeto direto, é inquestionável, tá? Então aqui estaria corretíssimo. A mesma coisa é 40. Ó. Prefiro correr a nadar. Quem prefere alguma coisa a outra, tá certo? Jamais com crase, porque nadar é verbo, não se coloca crase antes de verbo, beleza? Aqui nós temos uma situação interessantíssima, que é a 41 e a 42, tá? Quando você diz assim, Dom Pedro I abdicou o trono do império em favor de seu filho, tá certo? 42, Dom Pedro I abdicou do trono do império em favor do seu filho, também tá certo. Esse abdicar aqui, ele pode admitir duas transitividades. Ele pode ter OD e VTD, e ele pode ter OI e VTI. Tanto faz. Não vai alterar em nada. É a mesma mensagem transmitida de duas maneiras. Aí fica a gosto do cliente, tá? Pode ser abdicou o trono, tá certo. Pode ser abdicou do trono, também está correto. Tá? Isso já caiu em prova também, está no livro, nada de polêmica, tá? Mais uma vez o proceder, ó, apareceu de novo, ó. O juiz procedeu ao inquérito, ao interrogatório. Ó, o juiz procedeu ao interrogatório e o delegado procedeu ao inquérito. Ambos objetos indiretos. Aqui é o proceder no sentido de dar início. Então, ó, certo, certo. Ele procedeu ao inquérito, ele deu início ao inquérito, ele deu início ao interrogatório, tá? Aí a 45, é clássica essa, né? É um direito que ele assiste, né? É um direito que ele assiste, a pessoa que está falando isso é porque ela está dizendo que é um direito que lhe cabe, é um direito que lhe pertence, ou seja, é um direito que cabe a ele. Esse lhe aqui é o objeto indireto, mas está certinho, né? Isso aí normalmente é aquela situação, aquela frase clássica dita quando a pessoa fala assim, ah, eu vou botar na justiça, etc e tal. Aí a outra pessoa pega e fala para ela, ó, é um direito que lhe assiste, é um direito que lhe cabe, é um direito que lhe pertence. Pronto, né? 46. Tanta corrupção e desperdício implicam na falência da empresa. Ou implicar no sentido de acarretar. Não pode botar em, já apareceu hoje. Teria que ser implicam, acarretam a falência da empresa. Estava bem errado. Desde criança, sempre aspirava uma posição de destaque. Está errado. Tem que ser, desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque. Por quê, Potter? Porque o aspirar, no sentido de almejar, pede preposição a. Diferentemente da 48. A 48 ele está dizendo para mim, aspirei muita poeira quando limpei o tapete. Aqui, o aspirar está com sentido de inalar, cheirar. Aspirei o quê? Muita poeira, objeto direto. Aqui está certo. Aqui é no sentido de inalar. Aqui é no sentido de almejar, objetivar, ter em vista. Beleza? Vamos lá. Agora, olha essa sequência aqui do preferir. Infelizmente, os jovens preferem aos jogos de computador do que a leitura de um bom livro. Bom, aqui está absurdamente errado, porque não pode botar nem do que nem que, né?
Totalmente errado. Muito, 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 muito. Ah, então peraí, Potter. Então aqui tá errado. Tá, vamos lá. Agora, olha para 50. Né? Aqui é aquela situação que o cara tem que ler com cuidado. Porque ele falou assim, infelizmente, os jovens preferem os jogos de computador à leitura de um bom livro. Ainda está errado. Por quê? Porque se ele colocou o artigo aqui, que é um determinante, ali teria que ter a crase. E é o que vai acontecer na 51. Aí a 51 está certo por inteiro. Ó. Infelizmente, os jovens preferem os jogos de computador à leitura com crase de um bom livro. Cuidado, hein? Muito cuidado. 52. O participante aspira ao prêmio máximo. É aspirar no sentido de almejar. É objeto indireto. Show, tá certo? Olha 53, que também é clássica. O público acompanha a novela de que gosta. Faltou o de ali, Potter, né? Porque quem gosta, gosta de. Eu não posso falar o público acompanha a novela que gosta. O público acompanha a novela de que gosta, né? Então estava errado. Aqui, ó, mais uma vez, 54, 55, trabalhando o verbo preferir. Aqui você tem duas possibilidades, ó. Algumas pessoas preferem cinema a teatro. Prefere uma coisa a outra, tá certo? Agora, se eu disse preferem o cinema, eu botei artigo aqui. Então lá eu vou ter que dizer ao teatro. Então botou artigo aqui, põe lá. Então está correto. Teatro é palavra masculina, né? Tá, beleza. Vamos lá. A 56 está trabalhando a regência do pagar, né? Ali, ó. As empreiteiras não pagaram aos pedreiros o acordo feito no início da obra. Elas não pagaram o quê? O acordo, objeto direto. Não pagaram a quem? Aos pedreiros, objeto indireto. Então aqui estava correto. Quem paga, paga alguma coisa, alguém. Olha 57. A propaganda eleitoral não agradou o povo. Não agradou ao povo. Então aqui estava errado. Está agradando a alguém. Agradar no sentido de deixar satisfeito ou não deixar satisfeito é verbo transitivo indireto, pede preposição lá. Tá ok? Agora aqui, ó, muito cuidado também, ó. Aqui eu gostaria que você já olhasse para 58 e falasse, nossa, tá errado. Esse lied aqui, você vai botar errado sempre. Com exceção do verbo chamar, porque não tem aquela construção, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Chamei-lhe de bobo. Eu tenho medo dessa. Por quê? Aqui tá certo. Porque aqui, quando eu falo chamei-lhe de bobo, o lhe é o aí. O de bobo é predicativo do objeto, é PO. Aqui pode. Então, quando você chama alguém de bobo, de idiota, de mercenário, enfim, né, do que for, você tem essa possibilidade. Na verdade, o chamar admite 4 possibilidades. Chamei-lhe de bobo, chamei-lhe bobo, omitindo o de. Pode ser chamei-o de bobo ou chamei-o bobo. Né? Só que se eu botar o é o AD, tá? E o lhe é o aí. Mas tem 4 possibilidades. Só para deixar aqui, para a pessoa não falar, ué, o seria o aí? Não, o aí é só o lhe, tá? Mas também tem isso aí no canal, tá? Vamos lá, agora tá certo, ó. Avisamos-lhes que o cheque foi pago, ou seja, avisamos isso a ele. Certinho. Agora, olha para 60. A 60 está dizendo, a secretária visou aquele cheque, ou seja, ela rubricou, assinou aquele cheque. Visar no sentido de assinar é verbo transitivo direto, não pode botar crase aqui não, tá? Ela visou este cheque, tá certo? A mesma coisa aqui, ó. O atendente assinou a minha documentação. Se fosse o atendente visou a minha documentação, ó, ele assinou a minha documentação. Também tá certo, né? Verbo transitivo direto. Muitos jovens aspiram a uma carreira militar. Também já foi falado hoje, porque o aspirar aqui, ele está com o sentido de almejar, objetivar, ter em vista. Muitos jovens aspiram a quê? A uma carreira militar. Tem que ter essa preposição a. Então estava corretíssima. Beleza. Aí aqui, ó, essa também não poderia faltar, né? 63 e 64. Ó, você assistiu a peça? Aí a pessoa responde, sim, vírgula. Aqui ele está oferecendo assistir-lhe ou assistir a ela. Bom, o assistir-lhe está bem errado. Você tem que usar o a ela, que é a forma nominal. Por que eu não posso falar assistir-lhe? Porque o lhe, ele só pode ser usado para pessoa. E peça não é pessoa. Ah, mas na peça há a presença de pessoas. Concordo, mas não é
pessoa. Então você assistiu a peça? Sim, assisti a ela, né? Tem que falar assim, tá? 65. Paulo namora com Eduarda há anos. Bem errado. Namorar é verbo transitivo direto. Não pode dizer namora com Eduarda. Eu teria que dizer apenas que Paulo namora a Eduarda. Quem namora, namora alguém. Ah, então é objeto direto. Yes. Outro erro grave na 66, ó. Antônio, vírgula. Eu lhe vejo amanhã lá no clube. Não é eu lhe vejo, é eu o vejo. O verbo ver é verbo transitivo direto. Não pode botar lhe. Não pode. Eu o vejo. Ó, essa já apareceu. A diretoria do colégio procedeu ao sorteio dos brindes. Ela deu início ao sorteio. Procedeu a quê? VTI ou aí? Corretíssima, certo? Aqui é a brincadeira do assistir, ó. O menino assistiu ao filme, tá certo? Isso aqui é objeto indireto. O rapaz assiste em Londres. Ele mora em Londres. Olha que maneiro. Aqui é adjunto adverbial de lugar. Então, assiste é verbo intransitivo, Pota. É adjunto adverbial de lugar. Ele mora em Londres. Então, eu posso dizer assistir no sentido de morar, residir. Pode. Verbo intransitivo, sim. E o médico assiste o paciente. Ajuda, socorre o paciente. Também tá certo, já apareceu hoje. Clássico, né? Olha a 71. A 71 tá no mesmo time daquele do Antônio, eu lhe vejo amanhã lá no clube. Não, eu não posso falar convidei-lhe, porque quem convida, convida alguém. Eu poderia dizer convidei-o, se for um homem, ou convidei-a, se for uma mulher. Mas convidei-lhe sempre estará errado, né? Agora, olha aqui, ó. Eles costumam ir àquela praia. Bom, a gente sabe que o verbo ir pede preposição a. Aqui a gente vai trocar por ir a esta praia. Também está certo. Chegamos àquela praia, ou seja, chegamos a esta praia. Se o aquela trocou por a esta, crase. Conhecemos aquela praia. Aqui eu vou dizer que nós conhecemos esta praia, certo? Por quê? Porque quem conhece, conhece alguma coisa, não pede preposição. Portanto, não teria que ter crase, né? A 75 também é interessante, ó, porque este é o livro de que eu gosto de alguma coisa, e a que me referi, que eu me referi a alguma coisa. Corretíssimo. Quem gosta, gosta de, quem se refere a. Certo e certo, né? E a última tela, aqui, ó. Chegamos à última tela, são oitentinha, tá? Eu gosto muito dessa história aqui, ó, da 76 e da 77. Essa regrinha eu lembro quando eu aprendi, que eu fiquei assim, caramba, porque a gente não nasce sabendo as coisas, né? Aí olha só, 76. Vi e gostei do filme. Aí eu fui lá e botei errado. Por quê? Veja bem, não se pode atribuir o mesmo complemento a verbos de regências diferentes. Olha que regra legal. Porque quem vê, vê alguma coisa. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então você tem que abrir. Você não pode colocar o mesmo complemento sabendo que quem vê, vê alguma coisa. E quem gosta, gosta de alguma coisa. É um erro, né? Eu acho maneiro. Então você abre. Como abre? Vi o filme e gostei dele, para que você possa usar a regência adequada a cada um dos verbos. Eu acho essa regra bem legal. A 78 é muito interessante, porque olha só, olha a pergunta. Que filme você assistiu ontem à noite? A gente normalmente no dia a dia comete esse tipo de erro, né? E assim, a gente sai natural, né? Não é que filme você assistiu, teria que ser a que filme você assistiu. Você assistiu a que filme, né? Quer ver? Eu até brinquei, né, com a galera, porque assim, eu já vi a pessoa perguntar assim, que rua você mora? Olha que erro grave. Eu não posso perguntar que rua você mora, eu tenho que dizer em que rua você mora. Você mora em que rua? Porque quem mora, mora em algum lugar. O assistir pede preposição a, então ali estava errado. Teria que ser em que rua você mora. Aí estaria certo, né? Olha para 79. Finalmente, a 79 apareceu, ó. A falta do funcionário implicou sua demissão da fábrica. A falta do funcionário acarretou o quê? Sua demissão. Objeto direto. Tá certo. Errado aqui, ó, aqui tá certo. Errado aqui seria se ele dissesse
A falta do funcionário implicou na sua demissão. Implicar no sentido de acarretar não admite em. Então não pode botar em, não pode botar na, não pode botar no, porque aí você tenta disfarçar o em e não pode, tá? E a 80 e última, o bom filho nunca deve desobedecer aos seus pais. Glória a Deus, realmente. Ele nunca deve desobedecer aos seus pais, tá certo? Por quê? Obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos e pedem a minha querida e amada preposição a, beleza? Galera, quem gostou, senta o dedo no like, compartilhe para os amigos, entrem nas playlists, conheçam o canal, tenho certeza que vocês vão gostar, tem muito material bom para ajudar a galera que está estudando, não só na escola, como nos concursos. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!